E aí, você já conhece o papel de parede líquido? Vem comigo que eu vou te mostrar. A gente vai precisar de papel de parede líquido, glitter, essas coisas aqui a gente acha só na Shopee, viu, galera? E aí a gente vai preparar a massa aqui. E vamos preparar a massa, gente. Você vai pegar um kit desse daqui, ó, vai colocar uma bacia. Se vocês tiverem uma maior que essa, é melhor, tá? Aí você vai colocar uma dessa e um pouquinho dessa daqui, no caso, para fazer essa. A gente vai colocando a água aos poucos, pra vocês sentindo. E mexe com a mão mesmo, é muito... Tá pronta, galera. Tá vendo como é que ela tem que ficar, ó? Desse jeito assim, ó, nessa consistência. Brilhando, coisa mais linda.